Agora chamo o palco a nossa próxima convidada, Michele de Souza, representando a Cycor Cibernética. Michele é empreendedora, desenvolvimento de sistemas de biorrobótica e neuroengenharia. É fundadora, CEO, CTO da Cyber, empresa brasileira de desenvolvimento de tecnologias de impacto social. É criadora da primeira prótese de membros superiores inteligentes da América Latina para paraplégicos e tetraplégicos. Bom dia. Bom, depois de tudo isso que ela falou, eu só vou dar bom dia, porque vai que eu falo alguma besteira e queima a minha cara, porque você colocou aqui, né? Como é que eu puxo para cá um pouquinho, né? Porque eu sou um pouquinho mais baixa, né? Ah, você está de bota também. Você viu? Então, exatamente. E que bom, né, que realmente não está tão frio hoje, né? Quem está assistindo, que não está aqui, não faz ideia, né, do gelado que a gente está passando aqui, né? Então, o pessoal que é de regiões mais quentes podia soprar um calorzinho para nós. E eu espero que ele volte das Bermudas e não passe por cima do triângulo. Ah, então tá bom. Então, qualquer coisa a gente assiste no jornal também. Não pode desaparecer. Bom, pessoal, deixa eu pegar aqui o passador. Acabei esquecendo, obrigada. Bom, ela já me apresentou, então eu acho que eu nem vou. Bom, eu vou. Não, eu vou só num pedaço. Para vocês entenderem por que eu estou falando com vocês hoje. Eu sou neuroengenheira, especialista em integração entre seres vivos e máquinas, e em empreendedorismo em economias emergentes. Mais ali algumas coisas que acompanham o currículo, que não precisa pôr aqui. E vim aqui falar para vocês sobre a revolução tecnológica na saúde. Quando a gente vai falar sobre isso, a gente tem que falar diretamente sobre a integração entre seres vivos e máquinas, que é um pouco também do que o Laura faz, que é a geração de dados. As pessoas dizem que contra fatos não há argumentos. Na verdade, contra dados, né? Não há argumentos. As pessoas podem falar o que for, mas dado é dado. Para vocês entenderem como é que funciona a integração entre seres vivos e máquinas, eu coloquei alguns pontos aqui que são bastante importantes, algumas disciplinas que são importantes, então seja isso sendo num curso só, ou fazendo vários que tenham essas disciplinas, e deixei marcadas as principais, que é a biorrobótica, eletroeletrônica, a neuroengenharia com as suas ênfases, fisiologia, bioeletricidade e biomagnetismo, entre essas outras que estão aí, tá, pessoal? Depois eu liberei para eles mandarem essa apresentação para vocês, então vocês vão ter acesso a tudo isso. Biomecânica, protociência, sinestesia e a programação e processamento sensorial. Por que está bem marcado ali protociência? Hoje a gente tem uma confusão muito grande entre o que é pseudociência e o que é protociência. Acredito que muita gente nunca ouviu falar nesse termo. Quem aqui já ouviu falar em protociência? Só você? Gente, a cereja do sundae. A protociência, então, para distinguir, para vocês entenderem o porquê na área de vocês é importante vocês saberem essa distinção, é que a pseudociência é toda a ciência que ainda não consegue ser validada pelos mecanismos científicos que nós temos hoje. A protociência é diferente disso. A protociência já é conhecida há muitas décadas e ela está relacionada às novas ciências. Então, são desenvolvimentos, seja de tecnologia ou seja de tratamentos de saúde ou qualquer coisa assim, que pode ser validado através de mecanismos científicos. E isso é muito importante ter essa distinção, porque quando a gente está falando de inovação na saúde, a gente também está falando de muita coisa que está vindo e que os empreendedores de inovação estão trazendo na área de health tech, tanto em hard science quanto em hard tech. O exemplo, por exemplo, aqui que serve é o próprio sistema da Laura, que é um sistema que vem trazendo uma disrupção no mercado. E isso, para acontecer,
precisa se passar por várias validações e vai abrir a porta, sem sombra de dúvida, para que novos modelos de tratamentos de saúde aconteçam. E isso está relacionado com protociência. Com capacidade de atender 62% do mercado global de tecnologia disruptiva, a Cycor consegue preencher 63% da lacuna na área da reabilitação e 92% da lacuna na área de saúde. Esse dado não é nosso. Não fomos nós que criamos esse dado. Nós passamos por uma consultoria da Boston Consult Group, que é uma das maiores empresas de consultoria no mundo, que fez todo um trabalho de verificar o mercado da Cycor em todos os continentes e conseguiu identificar que as tecnologias da Cycor atendem um espaço muito grande que não está sendo atendido pelas outras empresas na área de saúde. Eu gosto muito dessa frase. Se você não gosta das regras do jogo, mude o jogo. Nós estamos trabalhando hoje com um sistema todo viciado e procurando sempre reforçar cada vez mais o status quo, tentando sempre manter as coisas como são, sendo que o nosso mundo já evoluiu a ponto de que as coisas não podem mais ser como eram antes. Acredito que a pandemia mostrou isso para nós, e também as novas doenças que estão vindo, como, por exemplo, essa hepatite que está sendo transmitida e estão buscando identificar como está acontecendo essa transmissão. Um outro vírus que está surgindo, que já passou para seres humanos, está vindo lá da Europa. Então, a gente já está percebendo que as coisas não podem mais continuar como estavam. E essa disrupção na área da saúde ela é extremamente importante para a própria sobrevivência do ser humano, que, embora nós estejamos no topo da cadeia alimentar, nós estamos sempre, constantemente, sendo bombardeados pela própria natureza, e isso sempre foi assim. E, a partir do momento que a gente procura manter as coisas como elas sempre foram feitas, a gente vai começando a comprometer cada vez mais o nosso potencial de manter a nossa espécie ainda existindo. Na Cycor, para fazer isso, para mudar as regras do jogo, a gente reuniu uma equipe. Essa equipe, algumas pessoas cobram que a gente mostre a equipe, muitos da equipe não são mostrados propositalmente, daqui a pouco vocês vão entender por quê. E para vocês fazerem essa inovação, seja dentro do ambiente em que vocês trabalham, ou sejam através de empresas que vocês venham a construir no futuro, ou estejam hoje construindo, vocês precisam reunir várias pessoas, sejam de áreas que são muito próximas das áreas de atuação da empresa, ou sejam apenas de áreas que se comuniquem entre si a ponto de vocês conseguirem fazer essa inovação. Na Cycor, a gente consegue atuar com os 5 agentes de transformação, sendo indústrias, governos, empresas, ONGs e pessoas físicas. Nesse exato momento, a Cycor tem contratos com agentes dos 5 setores. E isso é extremamente importante para que a gente vá conseguindo ir avançando, baseado no que nós estamos tentando fazer no mercado. A geração de receita foi construída de 3 maneiras para que nós pudéssemos, quando a gente toma um baque, através de uma geração de receita, a gente tem a outra ainda monetizando a empresa para manter os desenvolvimentos. Lembrando que a gente não tem nenhum subsídio, apoio ou suporte governamental. Todo o investimento da Cycor é feito com recurso próprio. Então, em nenhum momento, a gente conseguiu que nós tivéssemos os 3 modelos de geração de receita funcionando ao mesmo tempo. A gente sempre acaba tendo baque de algum dos lados, justamente pelo fato que a gente ainda não tem os subsídios que poderiam nos proteger. Mas uma coisa que é importante para a área da inovação é firmar
compromissos que sejam em larga escala, compromissos que sejam tanto de longo prazo, quanto que resolvam problemas que estão presentes na nossa sociedade e que sejam problemas de difícil resolução. Para isso, nós somos signatários do Pacto Global da ONU, estamos alinhados com a Agenda 2030 e, inclusive, a gente atende 13 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E isso é muito importante, que quando vocês forem fazer inovação, vocês façam pensando nesse tipo de trabalho, porque é muito importante que vocês resolvam problemas que estão na sociedade, não só em uma escala pequena, mas também em uma escala grande. Para chegar nesse ponto, a Sycor passou por 4 acelerações, e nós fomos algumas vezes premiados, e esses prêmios eles não estão relacionados à premiação em si. Quando a gente vai participar de alguma premiação, quem se envolveu já com empreendedorismo sabe que a gente tem que apresentar para uma banca, a gente tem que validar a documentação, a gente tem que comprovar tudo, não pode ser na garganta. Então, a gente chega aqui em cima, a gente passa para vocês a informação, mas não significa que essa informação ela não passou por uma verificação. Ela passa por muitas verificações. O pessoal da REB também está aqui, sabe disso, né? Passa por muita coisa, a gente tem que fazer muita verificação, tanto documental quanto do próprio modelo de negócios, e aí a gente vai chegando no ponto em que essas premiações elas servem como um endosso de que o negócio está bem construído. Então, ele vai ser avaliado por superintendentes de grandes empresas, por diretores de grandes empresas, por pessoas do setor que já estão acostumadas a fazer até uma coisa chamada due diligence, que é toda uma verificação jurídica de toda a documentação. Só para saber, o som da apresentação não está alto, né? Se tiver, baixa para mim, por favor. O da apresentação aqui, quem está controlando? São vocês aí ou está controlando por aqui? Aí? Tá, beleza. Obrigada. Porque senão vai tocar uma musiquinha. E aí, né? Nós estamos... Senão vai começar todo mundo a levantar aqui e se embalar. Então, isso tudo que eu contei para vocês gerou. A Sycor ela tem, ao todo, 14 tecnologias para serem disponibilizadas em processo de esteira, sendo que 5 delas estão aqui, são as 5 principais, delas vão derivando as outras. 3 delas já foram lançadas, que são as 3 primeiras, a Mile Range, o Exxon OSR e a Agilon Robotics. O Exxon OSR foi lançado, mas também está sendo lançado o DAF, que é o exoesqueleto de aumento de força. Inclusive, nós já estamos com algumas negociações bastante consolidadas para esse produto estar entrando no mercado. Isso tudo entra muito devagar. Nós lançamos em julho do ano passado, então é lento o processo até que a gente consolide, verifique as dificuldades que tem até para os produtos chegarem nos clientes. A gente tem percebido que aqui no Brasil um gargalo muito grande é o sistema de transporte. Embora nós tenhamos bastante transportadoras, essas transportadoras elas não conseguem transportar muito bem um equipamento como, por exemplo, o exoesqueleto. Existe uma dificuldade nisso, já quebraram caixa nossa, é bastante complicado. Estou vendo vocês balançando a cabeça, acho que vocês já tiveram problema com transportadora, pelo jeito, né? Porque então, é difícil. E as transportadoras que fazem transporte de cargas especiais, elas só transportam carga fechada, elas não transportam fracionada. Então, não dá para você mandar uma coisa para um lugar, outro para outro, outro para outro. Então, a gente ainda está resolvendo esse gargalo. Então, esses processos iniciais são justamente para correção e até abertura de novas possibilidades de negócios para que esses sistemas que fazem parte da cadeia de comercialização de um produto estejam preparados para isso. Tudo isso fez a gente chegar num ponto principal, que foi a apresentação numa banca muito conhecida como Shark Tank Brasil. Aquilo é uma banca de investimento, então, embora seja apresentado na televisão, aquilo é uma banca.
em que é feito todo um due diligence antes da participação, então são dias que são feitas essas verificações. Nossa, pedem certidões, gente, eu nunca vi. Tinha certidão que eu nem sabia que existia, eu descobri nessa participação. E aí tem toda uma documentação, um contrato com 24 páginas, então, assim, tem um processo muito longo, até para fazer a verificação do que você vai apresentar, porque eles têm que ver se aquilo, né, não é mentira, alguma coisa assim. E, embora tenham ido 16 minutos ao ar, na verdade, a apresentação durou mais de 1h30. Então, é uma apresentação grande, muito estruturada e muito pesada, e é tenso participar, porque você está na frente de pessoas que vão fazer perguntas difíceis, muitas vezes, de serem respondidas. Então, quando a gente está falando de inovar, gente, eu estou contando isso aqui, passando bem claramente para vocês, entenderem que é assim, vocês vão precisar sempre fazer a lição de casa. Seja porque vocês querem inovar num hospital que vocês trabalhem, ou numa empresa, ou ter um negócio de vocês, vocês vão precisar estar muito estruturados, com dados, com documentos, porque é isso que vai fazer com que vocês continuem avançando no mercado. Resultado de tudo isso é que, claro, a gente tem, né, ali, participa de várias matérias, tem, né, várias notícias por veículos, né, de imprensa que são extremamente sérios, mas o que deixa assim, que dá mais aquele orgulhozinho, é o caso da WIPO, porque pela primeira vez o Brasil foi destaque no relatório da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, que é o WIPO, através desse trabalho da Cycor. A Cycor recebeu uma página inteira nesse relatório. É claro que eles fazem todas as verificações para isso também, tá, gente? Então, não é assim, vamos divulgar, não, é um relatório importantíssimo. E foi muito bom poder ajudar a fazer com que o Brasil ficasse ali, sendo apresentado junto com grandes players do desenvolvimento de tecnologia, como a Alemanha, Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos. Então, foi bastante bacana, um reconhecimento legal, e mostra que, para a gente que vai desenvolvendo inovação em health tech, é muito importante que a gente queira fazer realmente alguma coisa que vá solucionar um problema específico, e que aí o fato da gente agir dessa maneira faz com que a gente também ajude o Brasil como um todo, para que a gente seja respeitado também como desenvolvedores de tecnologia. E uma coisa que acontece e que vocês vão precisar aprender a lidar, e isso nada que tanto eu ou eles conversarem aqui com vocês hoje, ou cursos que vocês vão participar, palestras, tudo, nada disso vai preparar vocês para isso aqui. Hoje, está fazendo exatos 6 meses que eu passei por um cancelamento na internet, com um linchamento virtual, inclusive. Mais de 4.000 linchamentos. Eu posso dizer para vocês, facilmente, que foi o momento mais difícil da minha vida, depois da morte do meu pai e depois da morte da minha esposa, que o falecimento dela fez com que eu criasse a Cycor. E nada do que eu estudei desde os 14 anos, e eu estou com 43 e continuo fazendo cursos, me preparou para isso. E não vai preparar vocês também. Vocês vão precisar fazer com que o que vocês desejam fazer do trabalho de vocês seja muito mais forte do que qualquer impressão externa que venham a ter. Essa semana foi a primeira vez em 5 meses que eu ouvi a minha mãe dizer que estava indo dormir sem dor. E isso é complicado porque ela desenvolveu uma síndrome por causa do sistema nervoso, que é ativado pelo sistema nervoso, e ela desenvolveu isso por conta deste cancelamento. Porque não só eu fui linchada, mas ela também.
E isso não tem a ver com a cultura do cancelamento, isso tem a ver com a cultura da covardia. Porque a Saicor perdeu todos os principais contratos que tinha por conta desse cancelamento. Porque o que acontece é que as pessoas não vão verificar o que é fato e o que é só uma fofoca. E o resultado disso é que hoje, se você tiver uma parceria com alguma empresa e você passar por alguma dificuldade, essa empresa vai correr. Porque ela não vai querer estar com o nome dela envolvido na dificuldade que você está passando. E é aí que vocês vão precisar muito mais do que o que nós estamos falando aqui. Vocês vão precisar olhar ao redor e perceber que tudo que vocês construíram foi desmontado, o seu mundo vai ter desabado e vocês vão precisar continuar. E esse continuar é o que tem a ver com a inovação. Porque você vai precisar inovar consigo mesmo. Eu ainda estou me recuperando, perdi 5 quilos, enfrento o tratamento contra o estresse pós-traumático, tive depressão, só estou falando com vocês aqui hoje porque graças à minha família, aos meus amigos, os investidores da Saicor que continuaram na Saicor, incluindo os tubarões, e as pessoas que estavam ali mais próximas a mim me ajudaram nisso. Porque, inclusive, era para ter dado certo uma tentativa de suicídio. Então, nessa minha fala de hoje, eu quero trazer para vocês a reflexão de que vocês precisam buscar dentro de vocês o que faz vocês quererem trabalhar na área da saúde. Porque todo o resto ao redor pode não valer de nada quando acontecer esse tipo de coisa, que vai acontecer, seja por um desafeto no trabalho, seja por causa de um concorrente, seja alguém que só queira receber views e aumentar engajamento e ganhar mais dinheiro, não importa. Vai acontecer em algum momento na vida de vocês alguma coisa relacionada a isso. E vocês vão precisar seguir. E para vocês seguirem, vocês vão precisar lembrar sempre o porquê que vocês começaram a atuar na área da saúde. Não importa se for por competição, dinheiro, propósito de vida, mas tenham isso muito claro. Porque quando todo o resto ficar difícil, vai ser isso que vai manter vocês em pé. E deixo aqui para vocês, tudo resulta em algo maior que nós mesmos. Depende de nós deixar a humanidade melhor do que a encontramos. Essa é a frase que faz com que cada um de nós que está trabalhando na área da saúde precise lembrar sempre, porque a gente vai sair daqui e o nosso legado vai ser o que a gente vai ter feito. Obrigada, pessoal. Obrigada, Michele. Acredito que esse relato, para todas nós, profissionais da área da saúde, é bastante relevante, né? Aqui nós temos aí alunos de várias áreas, né? Então, queria agradecer aí o teu relato e a tua participação aqui conosco. Obrigada. E uma última perguntinha aqui para você. Como que a tecnologia pode ajudar na área da saúde? Transformando a vida das pessoas. A tecnologia na área da saúde tem o poder que existia antigamente, quando nós contávamos sobre os mágicos. Quando a gente pega, por exemplo, o Exxon, e a gente vê um paraplégico ou um tetraplégico levantando e voltando a dar os primeiros passos com o equipamento, isso faz a gente entender que a tecnologia tem um poder muito grande de transformar a vida das pessoas para muito melhor. E a partir do momento que a gente começar a utilizar isso como uma ferramenta para que o mundo seja um lugar melhor, eu acho que a gente vai ter cumprido o nosso desafio como ser humano e como sociedade. Obrigada.